E tem gente que sai da igreja, vai para outra, porque lá ele pode ser fofo. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a única que salva, porque salvação não é pela igreja, é por Jesus. Mas eu quero dizer, ainda não vi um crente sair da Assembleia de Deus para sair para melhor, só sai para pior. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Só sai da Assembleia de Deus porque é fraco. Essa foi uma das frases usadas pelo gestor-presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, Recife, principalmente, em uma de suas ministrações, mostrando mais uma vez o exclusivismo da bleia do reino de Zeus. Bleia do reino de Zeus é um termo técnico que eu criei para distinguir o que antes era a Assembleia de Deus e o que hoje ela é. Hoje ela se tornou a bleia do reino de Zeus, porque Deus está muito distante disso aí. E nela impera o Zeus Todo-Poderoso, presidente milionário, que comanda ditatorialmente todo o rebanho. Subordinado a esse Zeus Todo-Poderoso está lá o seu Patemon, que nada mais fazem do que puxar o seu saco. Esta matéria a gente vai trabalhar aqui e eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que eu vou falar, porque o que eu vou falar é fato, ok? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética. Um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí, o trabalho do Pedrosa, ok? Fui marcado aqui no Chico Gospel e tá aí, ó. Quem sai da Assembleia é fraco. Declaração do pastor Zeus Todo-Poderoso da bleia, o pastor Ailton, né? Gerou polêmica na internet. Eu tenho algumas falas dele, né? Existem algumas falas na internet onde ele já gerou muitas polêmicas, muitas controvérsias, né? A fala do presidente vitalício da IEADPE repercute negativamente após classificação, né? Ele classificar outras denominações como inferiores. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui, né? Assembleia de Deus mostrando seu exclusivismo. Muitos na Assembleia de Deus foram exclusivistas ou ainda o são. Tá entendendo? A Assembleia de Deus montou um legado legalista com base num exclusivismo absurdo de achar que só ela detém a verdade do evangelho. Eu digo isso porque eu já fui assim quando eu era presbítero dessa instituição, irmão. Era impressionante. Mas vamos ler aqui a matéria. O presidente vitalício da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, gestor Ailton José Alves, voltou a ser destaque nas redes sociais após declarações firmes feitas durante um culto de doutrina. Conhecido por sua postura rígida e pelo controle absoluto da denominação no Estado, o líder Zeus Todo-Poderoso provocou forte reação ao afirmar que todo membro que deixa a Assembleia de Deus não sai para melhor, saiu porque é fraco, né? Em sua fala registrada em vídeo e amplamente compartilhada, Ailton declarou: "Eu nunca vi um crente sair da Assembleia de Deus para ir para uma melhor. Sai para a pior. Quem sai é fraco, não é firme." Segundo o pastor, aqueles que deixam a IEADPE teriam buscado igrejas que permitem práticas consideradas proibidas pela denominação, como o uso de barba por homens e maquiagens e calças por mulheres, costume ainda preservados de forma rígida na igreja pernambucana. A fala foi interpretada por muitos internautas como uma indireta às denominações pentecostais e neopentecostais
ou reformadas tradicionais que possuem normas comportamentais mais flexíveis. Usuários criticaram o líder por sugerir que outras igrejas seriam inferiores ou sem compromisso espiritual, ou seja, quem é batista, quem é presbiteriano, metodista, né, congregacional, são inferiores porque nessas denominações o uso e costume não existe. Está entendendo? O contexto cultural das outras denominações é diferente da mentalidade assembleiana, então elas são inferiores. É o exclusivismo da Assembleia de Deus, né? A polêmica se soma a outros episódios envolvendo Ailton José Alves, que possui histórico de medidas controversas, como a ordem para derrubar, né, uma igreja na zona rural de Moreno no ano passado. E a gente já noticiou aqui, né, o Engenho Jussara, onde ele deu ordem para derrubar o templo lá, justamente porque a família, né, ela se viu numa situação deplorável. Fui lá apurar o porquê dele ter dado ordem para derrubar o templo. O templo foi construído no Engenho Jussara, tá entendendo? A irmã permitiu com que o templo fosse construído no seu terreno. Os familiares começaram a trabalhar nessa igreja local, irmão. E com o passar do tempo, a cultura do cancelamento alcançou essa família. A irmã Cosma, que era zeladora do templo, foi cancelada, esquecida, desprezada. O irmão João, que era diácono, responsável pela congregação, também foi esquecido, desprezado, escanteado. As filhas da irmã Cosma, que trabalhavam no ciclo de oração e com crianças também foram desprezadas. Então essa família experimentou aquilo que é muito comum dentro da Assembleia do Reino de Zeus, que é a cultura do cancelamento. E se você que está ouvindo este vídeo, está me vendo falar sobre essas coisas, já experimentou a cultura do cancelamento, deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber qual cancelamento você já experimentou. Desprezo, esquecimento, você foi colocado em geladeiras eternas pelo simples fato de você ter questionado alguma coisa, porque na bleia do reino de Zeus é assim, é proibido questionar. Você tem que ter subserviência cega ao líder, seja lá quem for. E tudo o que ele fizer, você tem que colocar em prática. Então essa família foi esquecida, cancelada, tá entendendo? Por essa cultura maligna da bleia. E eles pediram para que a Assembleia de Deus saísse do terreno, deixasse só o templo lá, porque o templo foi construído por eles. E o que é que o gestor presidente milionário fez? Mandou que os membros de lá, o puxadinho, né? O puxadinho do templo central de lá derrubassem o templo. Eu fui lá, nós fizemos matérias e está aqui no canal, tá bom? Outro ponto lembrado pelos críticos é o rígido controle que o gestor exerce sobre os membros, cantores e pregadores da IEADPE. Convites de outras denominações são proibidos, salvo raríssimas exceções para artistas de maior expressão no cenário gospel. Ou seja, cantor tem que cantar na Assembleia, viu? Você é cantor da Assembleia, tem que cantar na Assembleia. Você é pregador da Assembleia, tem que cantar na Assembleia. E outra, você tem que cantar na Assembleia da sua convenção. Se você for cantar em uma outra Assembleia, você corre o risco de ser cancelado ministerialmente, seja cantor ou seja pregador. Fiéis comuns, inclusive, estão vetados de visitar outras igrejas, participar de shows gospels ou frequentar eventos cristãos que não sejam promovidos pela própria Assembleia de Deus em Pernambuco. Aqui é assim, viu? Aqui é terrível, é ditadura a ditadura. O vídeo continua circulando intensamente nas redes sociais
reacendendo discursos sobre autoritarismo religioso, usos e costumes e sectarismo dentro do movimento pentecostal pernambucano. Filho. Inclusive, esse vídeo tá aqui, ó. Tá aqui no Fuxico Gospel. Eu vou passar ele agora. Mas eu gostaria de frisar aqui alguns comentários. Ó, um internauta dizendo assim, ó. Quem é de Pernambuco sabe, o céu pertence a ele. O Zeus Todo-Poderoso, né? Uma internauta está dizendo assim, ó. Eu saí de sua assembleia sim. Não porque sou fraca ou quero ser fofa. Saí porque não concordo com muita coisa que existe aí. São mentes iluminadas, né? Outro internauta diz aqui, ou seja, a bleia é a melhor, segundo ele. Não, mas na mente de um assembleano de valor, né? Que se vendeu ao sectarismo, se rendeu a essa questão farisaica, né? Só a Assembleia é a melhor. Só a Assembleia é melhor. Porque foi lavagem cerebral, irmão. É lavagem cerebral que leva a membros da Assembleia a achar que somente a Assembleia de Deus, tá entendendo? Aponta para o caminho do céu. Lavagem cerebral faz isso. Mas eu quero dizer a você que existe vida fora da Assembleia. Existe vida, irmão. Existe vida, existem outras denominações que têm lá na sua liturgia uma liturgia saudável, doutrinariamente saudável, e que também vai levar você ao céu, seja presbiteriano, batista, congregacional, metodista. Existe vida fora da bleia. Mas, sem mais delongas, deixa eu mostrar o vídeo aqui na íntegra, né? Este vídeo aqui que circula na internet. Dê uma olhadinha no vídeo e tire suas próprias conclusões. Vamos lá. E tem gente que sai da igreja, vai para outra, porque lá ele pode ser fofo. Aleluia! Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a única que salva, porque salvação não é pela igreja, é por Jesus. E isso ele disse aqui, né? Mas na prática, doutor, o senhor sabe que não é assim. Aqui eu vi uma tremenda hipocrisia, né? Ele diz uma coisa, mas na prática não é. Na prática, somente a bleia salva. É o exclusivismo da bleia. Tá entendendo? E esse exclusivismo está levando a bleia a se descaracterizar. A se descaracterizar. Mas eu quero dizer, ainda não vi um crente sair da Assembleia de Deus para sair para melhor. Só sai para pior. Tenho mais de 40 anos de pastor. Quem saiu da igreja não saiu para melhor, saiu para pior. Saiu porque lá deixa fazer tudo. Saiu lá porque deixa usar coisa que não pode aqui. Bom, aí é os usos e costumes, né? É o legalismo religioso e farisaico. Como ele não percebesse. Aí fica a questão. Será que ele está falando de outras denominações ou está falando da própria Assembleia? Por que, Pedrosa, tu tocou nesse ponto aí? Vamos saber se ele está falando da própria denominação e não está falando de outras denominações, tipo batista, presbiteriano, metodista e congregacional, igrejas históricas. Mas será que ele está falando da própria bleia? Por quê? Porque existem convenções da bleia do reino de Zeus que permite você usar adorno, homens usarem barba. Existem assembleias que permitem, Pedrosa? Existem. Está entendendo? Existem Assembleias de Deus que ordenam mulheres ao ministério pastoral. No caso, a Assembleia de Deus de Madureira ordena mulheres ao ministério. A Assembleia de Deus de Madureira também permite com que a mulher use calça, possa cortar o cabelo. Existem várias outras convenções de Assembleias de Deus onde é permitido o homem usar barba, cavanhaque. Tá entendendo? Então, assim, existem a Assembleia de Deus que pode e existe a Assembleia de Deus que não pode.
E quem é que está com a verdade? Quem é que está mentindo? Quem é que está com, né? Aí fica aquela confusão entre eles mesmos. Eu gostaria de colocar este ponto aqui e pedir a você que responda aí nos comentários. Será que ele está falando de outras denominações? Ou será que ele está falando da própria denominação Ableia, onde algumas convenções podem e outras convenções não podem? Lá em Belém do Pará, onde tudo começou, lá pode as mulheres usar adorno. Tá entendendo? Eu já vi várias mulheres usando adorno na Assembleia de Deus, onde tudo começou. Então, assim, quem é que está certo, quem é que está errado? Na Assembleia de Deus do Malafaia, pode. A mulher usa adorno, homens podem usar barba e coisas dessa natureza. Então, é uma confusão criada dentro do próprio sistema da bleia do reino de Zeus. Nunca sai para melhor, irmão. Só sai para pior. Só sai porque é fraco, não é firme. Mas o apóstolo está dizendo: fortaleça-se no Senhor. Seja firme, rapaz. Glória! Seja. Aí eu acredito, porque tudo é uma questão de contexto, né? Se o texto é fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder, então, se o texto está nos pedindo para nos fortalecermos em Deus, nos fortalecermos em Cristo, no Senhor, então fica a pergunta: é para se fortalecer observando os usos e costumes? Ou é para se fortalecer observando os princípios que estão nas Escrituras, palavra de Deus? Essa é a grande pergunta. Firme! Tenha firmeza, rapaz! Não negocie os seus valores, os seus princípios. Então, não negociar valores e princípios é uma coisa, quando esses valores e princípios estão regidos pela palavra de Deus, não por achismos, por ponto de vista, usos e costumes e esse legalismo farisaico que existe lá. Eu tenho essa pérola aqui, eu já passei essa pérola aqui algumas vezes, mas é sempre bom, né? Lembrar também é viver. Dê uma olhadinha na pérola. Isso não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele deve ensiná-los, ele deve não ser violento, quanto mais com o filho, mais orientá-los com amor. Amém, meus irmãos? Pronto. Este, o gestor presidente, Zeus Todo-Poderoso, da Bleia do Reino de Zeus, aqui em Recife, Pernambuco, Brasil. E por conta deste legalismo da Assembleia de Deus, ela está perdendo membros que estão despertando para a realidade das Escrituras, em detrimento ao legalismo farisaico. Está entendendo? Agora, dizer que a Assembleia de Deus ela é uma igreja forte em detrimento a outros, e quem sai da Assembleia de Deus é porque é fraco, manifesta claramente o exclusivismo que existe dentro da Assembleia. Eu quero acreditar que ele não está se referindo a outras denominações. Está entendendo? Pelo fato de que existem convenções das Assembleias de Deus Brasil afora que permite usos e costumes, permite adorno, em detrimento desses usos e costumes da Bleia aqui de Pernambuco, mas existem outras convenções que permitem adorno. Tá entendendo? Usos e costumes lá não rola. Tá entendendo? Então, assim, eu quero acreditar que ele falou da Bleia, não falou de outras denominações, batista, presbiteriano, metodista, congregacional e por aí vai. Mas está falando do próprio sistema que a Assembleia de Deus montou aí, né? A Assembleia de Deus que permitem. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Na sua opinião, isso é legalismo farisaico e religioso? É isso? Essa questão dos usos e costumes?
Isso é exclusivismo que existe dentro da Assembleia de Deus em achar que só ela detém o caminho da salvação e quem sai dela, quem sai da Assembleia é porque é fraco, é porque é fofo, né? Vai para outra denominação porque é fraco, porque é fofo, não guarda princípios. Né? Dizem os defensores da placa, porque para eles quem vai salvar é a placa, não é Jesus. Então, quer dizer que Jesus não está lá nas outras denominações. Jesus só está na bleia do reino de Deus. Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você acha sobre isso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.